pessoal, aqui é o professor Júnior com mais uma aula de educação física. E aí lembrando que a aula de hoje é uma aula voltada para revisão, tá? Onde a gente vai tentar abordar um pouquinho de cada aula que a gente teve ao longo desse terceiro bimestre, tá certo? A gente vai trabalhar algumas questões com vocês e as questões elas estão relacionadas aos conteúdos trabalhados, tá bom? E aí eu tentei fazer uma atividade com um nível médio, tá certo? Até porque na próxima semana, como vocês vão fazer a prova, e aí a prova a gente exige um pouquinho mais de vocês, tá certo? E aí a primeira questão ela dizia o seguinte, ela falava a respeito do surf, né? Como vocês sabem, o surf está em alta, principalmente aqui no Brasil, por conta dos títulos recentes de alguns brasileiros, não é isso? E aí, vamos para a questão. A questão falava o seguinte: o surf é um esporte bastante praticado no Brasil e no mundo, cujo objetivo é deslizar pelas ondas do mar por meio de um implemento conhecido como. E aí é uma pergunta, assim, que se você tem um mínimo de conhecimento a respeito dessa modalidade esportiva, se você é uma pessoa que se interessa pelo esporte, provavelmente você vai saber a resposta. Se você não tem esse interesse, para acertar, você tem que ter assistido a aula da professora Juliana, foi ela que abordou esse assunto, tá? E aí, dentro das opções que a gente tinha à nossa disposição, o item A era bote, o item B era canoa, tá? Inclusive a gente tem alguns brasileiros se destacando nessa modalidade aí. O item C, a gente tem a balsa, o item D, a gente tem o skate e o item E, prancha, tá? Então, dentro das opções que a gente tinha à nossa disposição, o item correto era o item E, prancha, tá certo? Mas como eu falei, tanto na canoa como no skate também a gente tem alguns atletas se destacando, certo? Vamos para a segunda questão. A segunda questão falava o seguinte: marque a alternativa correta a respeito do surf. Então, a gente continua falando sobre surf, tá certo? E aí o item A falava o seguinte: os surfistas experientes não necessitam utilizar a cordinha presa na prancha e em seu tornozelo. Galera, o que acontece? A gente sabe que o surf é um esporte praticado no mar, né? Então, sim, é um esporte que você precisa utilizar os equipamentos de segurança para que você não tenha nenhum risco, né? Isso, até porque existem vários riscos para atletas que praticam esportes de aventura, esportes na natureza, que é exatamente a temática que nós temos para esse terceiro bimestre. Como vocês observaram, a gente falou sobre esportes de aventura, esportes na natureza, esportes radicais. O surf ele se encaixa nesses perfis de esporte, tá? Então o item A é um item que está incorreto, certo? O item B: o Brasil tem muitos atletas que disputam a elite do surf mundial. Enfim, eu acabei de falar sobre títulos que os brasileiros têm ganhado, né? Mas o texto fala sobre o Brasil ter muitos atletas. Será que o Brasil tem muitos atletas? Enfim, vamos guardar essa questão, esse item aí. O item C falava o seguinte: o surf no Brasil chegou pela região Nordeste, especialmente nos estados da Bahia e de Pernambuco. Não, pessoal. O surf ele surgiu em outras regiões, tá certo? Mas não condizem com Bahia e Pernambuco. O item D, a modalidade surf começou a ser disputada em Olimpíadas nos Jogos de Londres em 2012. Enfim, vamos guardar essa resposta aí também, tá? O surf pode ser praticado por qualquer pessoa, mesmo quem não sabe nadar. Enfim, eu estava até presente no dia que a Juliana comentou essa questão no nosso momento de interação. E aí, pessoal, assim, que o surf pode ser praticado por qualquer pessoa, se eu dissesse que não, seria complicado. Entretanto,
Uma pessoa que não sabe nadar, fazendo um esporte radical, um esporte de aventura, é muito complicado. Então, assim, tem que haver restrições, até por uma questão de segurança para a vida da pessoa mesmo. E aí esse item está incorreto. Enfim, o item D, a modalidade surf, começou a ser disputado em Olimpíadas nos Jogos de Londres. Pessoal, apesar do surf ele já ter anos e anos é, aí em competições no meio mundial, né, mas em Olimpíadas não foi em Londres, foi na última Olimpíada que teve agora. Eu não vou comentar qual foi a Olimpíada, porque tem outra questão que vai falar sobre a Olimpíada também, tá? Mas foi na última Olimpíada que nós tivemos, tá certo? Não foi em Londres em 2012, não. Então, o item certo é o item B. O Brasil tem muitos atletas que disputam a elite do surf mundial, né? Dentre esses atletas, a gente tem o Ítalo, a gente tem o Gabriel Medina, enfim, a gente tem vários atletas aí, inclusive o Medina, ele se tornou tricampeão mundial de surf, é um feito muito grande. A gente tem observado que o Brasil tem se destacado muito. É, tem o Ítalo de Souza também, estava tentando lembrar o sobrenome dele, tá? Então, realmente o Brasil tem muitos atletas, no feminino também tem alguns atletas se destacando. Enfim, era a resposta certa. Terceira questão. Qual a primeira Olimpíada em que houve a participação do skate? Enfim, eu falei que o skate também é um esporte que tem se destacado no âmbito nacional, né? E o Brasil tem se destacado no âmbito mundial. E aí, qual foi a primeira Olimpíada em que houve a participação do skate? O skate também é um esporte que já tem anos, mas em relação à participação olímpica, a sua participação foi na última Olimpíada. E aí as opções que a gente também tinha, junto com o surf e o skate estrearam em Olimpíadas. A gente tinha a Olimpíada do Rio de Janeiro, a Olimpíada do Rio de Janeiro foi em 2016, então essa não é a resposta certa. A gente tem a Olimpíada de Sydney, em Sydney, na Austrália, né? Foi em 2002, também não seria a resposta correta. A gente tem Barcelona também em 92, também não é, já é mais antigo. Tá? E aí tem o item D e o item E. A Olimpíada de Paris, para quem não sabe, será a próxima Olimpíada que ainda vai acontecer. E aí, sendo assim, a Olimpíada correta é a Tóquio 2020, que foi disputada agora em 2021, na verdade, por conta da pandemia. Né? A gente tem que lembrar que a Olimpíada de Tóquio ela é referente a 2020, mas a sua, tanto é que todos os slogans eram Tóquio 2020, mas a sua parte, o seu evento aconteceu agora em 2021. Tá? Isso é interessante também, pode vocês aí se deparem com alguma prova de vestibular em algum momento, de Enem, falando sobre isso. Onde ocorreu o surgimento do skate? Aí a gente está agora querendo saber onde o skate surgiu. Né? Isso, o skate está muito ligado ao surf. Eu até tentei trazer essas duas modalidades, dar ênfase a elas, porque elas realmente têm uma tá ligada à outra. E a gente tinha as opções aí, a América do Norte, do Sul, África, Europa e Ásia. E aí o item correto é a América do Norte, especificamente nos Estados Unidos, né, onde atletas de surf de localidades onde não tinha mar, né, eles queriam ali estar podendo praticar alguma atividade de radical, né, que se assemelhasse ao surf, e aí eles desenvolveram um equipamento, né, que proporcionou andar sobre o asfalto, que é o skate. Esse equipamento ele foi aprimorado, foi sendo modificado e chegou ao skate que a gente tem hoje. Então foi nos Estados Unidos, na América do Norte. Certo? A gente está tendo aí um pouquinho de aula de geografia, né? Estados Unidos está localizado na América do Norte. Enfim, qual das modalidades de skate, quinta questão, tá? Qual das modalidades de skate a seguir é conhecido como skate de rua? A gente tem o Big Air, tem o Street, tem o Freestyle, tem o Half Pipe, tem o Pole Wing. E aí o que acontece, pessoal?
A nomenclatura que é dada para algumas atividades de rua, ela é sempre a mesma. Foi eu que dei essa aula aqui, eu até comentei que existe a dança de rua, existe o basquete de rua, né? E todas elas recebem o mesmo nome, que é o street. O skate de rua também é conhecido como street, né? É, é um dos mais praticados, a gente vê jovens, pelo menos aqui na comunidade onde eu moro, muitos jovens gostam de andar de skate na rua, nas praças, né? E aí o street é o skate de rua, a gente tem também o street dance, que é uma dança de rua, a gente tem o competições de basquete de rua também, conhecidas como street, enfim. E aí o item correto seria o item B da quinta questão. Tá? Como eu falei, essa aula de revisão é uma atividade mediana. Tentei pegar algumas questões que a gente até trabalhou com vocês, para não fugir muito do que a gente já viu. Tá? E tentei trabalhar o surf e o skate, como vocês observaram também, porque uma modalidade acabou dando origem à outra. Tá? E sem falar também que são modalidades que estão em alta no Brasil e no mundo. Tanto é que elas estrearam juntas nas Olimpíadas de Tóquio agora, tanto o skate como o surf, inclusive o campeão de surf olímpico é brasileiro, né? Tá me fugindo o nome dele aqui agora. E o skate nós tivemos medalha de prata tanto no masculino como no feminino com a Raíssa. O masculino agora está me fugindo o nome também, mas eu comentei no dia da aula, eu lembro. Enfim, mas nós temos muitos atletas, além desses, que foram campeões, né? A gente vê hoje em dia uma gama muito grande de atletas de alto nível nessas competições, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Fiquem com Deus, a gente se vê na próxima atividade, na próxima aula. Valeu!